Olá amigos do blog charutos.com, eu sou o Thomas Zimmer. Estamos aqui em mais um vídeo para o charutos.com e degustando charutos no YouTube. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito bacana, que eu vou falar basicamente, só que prolongadamente, sobre o beabá do charuto, como você degustar o charuto, a harmonização com uma bebida, por que harmonizar, alguns mitos do mundo do charuto e, o mais importante, como você degustar o charuto, desde escolher um charutinho, aproveitar cada momento dele, ele apagado, a seleção de uma caixa, vamos cortar, vamos sentir o aroma frio, vamos acender, vamos harmonizar, vamos avaliar e vamos terminar essa degustação. Espero que vocês gostem do vídeo, que venha a seguir. Um grande abraço e já já voltamos. Amigos, escolhi um charuto que eu gosto muito, que eu tenho gostado muito de fumar, que é a marca H. Upmann, mais conhecida como H. Upmann. É uma marca que ela era a marca preferida do nosso grande aí, escritor chamado Ernest Hemingway. Essa era a marca preferida dele. Então aqui eu vou fumar um charuto chamado H. Upmann Connoisseur A, tá? É um charuto muito bacana. Então vamos lá, gente. Para você fumar um charuto, você vai partir por 5 sentidos de degustação. Então vamos lá. O primeiro é a visão. Então eu vou pegar aqui esse gabinete que eu estou abrindo agora. Olhem que coisa mais linda esse charuto. Câmera, conseguimos dar um close aqui neles, por favor? Só deixa eu pegar aqui a caixa direitinho. Que coisa bonita. Então, vamos lá. Olhem que charuto mais lindo, mais oleoso. E essa primeira parte que a gente está vendo aqui, que estamos analisando, é a parte da visão. Então o charuto aqui, ele está muito bem armazenado, muito bonito. Então eu tirei aqui este maço, vamos dizer assim, são 25 charutos, tá? Só de eu tirá-lo aqui, eu consigo ver que ele está muito oleoso, que a aparência desse charuto está muito bonita. Então aqui a primeira parte é a visão. A segunda é o tato. Eu vou pegar esse charuto aqui e vou ver, vou apertar um pouquinho, vou sentir esse charuto, esse tabaco. Então eu estou sentindo que esse charuto, ele está muito bem armazenado porque ele está macio, ele não está duro. Se você pegar um charuto e apertar ele e ele craquelar, você escutar que ele está quebrando, é um sinal ruim que ele foi muito mal armazenado. O terceiro sentido é o olfato. Eu vou cheirar esse charuto, eu vou sentir os aromas desse charuto. Então eu gosto muito de pegar um gabinete assim e sentir o charuto assim, ó. Eu peguei ele aqui. Aqui eu já sinto um aroma muito fresco, um aroma muito herbáceo, de tabaco, de couro. Maravilhoso esse charuto. A segunda parte é a parte gustativa. Eu vou fumar esse charuto. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu tirei do fado, eu vou do maço, eu vou repetir tudo aquilo. Esse charuto tá muito bonito, gente. Olha que coisa mais linda. Essa anilha é uma anilha muito clássica, muito bonita. Um belíssimo, belíssimo charuto, como vocês podem ver. Muito bem construído, uma capa muito bonita. E é uma caixa de outubro de 2013. Então vamos acender esse charuto aqui. A gente já falou sobre a visão, o tato e o olfato. Eu gosto de dar uma fumada nele a frio, para você sentir tudo que tá, o blend dele a frio, que é muito gostoso. Você pode sentir todas as nuances do tabaco fresco, nuances cítricas, herbáceas, que é muito legal. Aqui uma coisa interessante, eu senti que ele está um pouquinho preso. Eu vou fazer um cortinho, eu fiz um corte bem pequenininho. Eu vou fazer mais um pouquinho, quem sabe ele dá uma... Vamos ver se ele abre um pouquinho o fluxo. Opa, melhorou bem. Agora eu vou acender esse charuto da forma mais tradicional no mundo de se acender o charuto. Eu vou acender com cedro. Pode demorar um pouquinho de tempo ou não. Vamos ver como tá a minha habilidade no cedro. Eu acho que tá ruim, mas
Vamos ver. Vou pegar esse charuto aqui. O importante dele é você estar sempre com os dois a 45 graus. Encostar o rabinho da chama no charuto e sempre dar uma rodadinha nele assim. Então, é muito importante você não deixar o charuto aqui, tá? Deixar ele um pouquinho mais distante da chama para você não queimar a capa do charuto. E aqui a gente vai dando uma oxigenada de leve nele. Rabinho do fogo. Charuto sempre rodando o charuto. Se o fogo estiver forte, você dá uma desinclinada no cedro de leve. É inevitável que a capa dê uma escurecida um pouquinho por conta desse fogo aqui, tá? Tá começando a pegar. Vamos ver se eu consigo fazer com um. Acho que vou ter que precisar usar 2 cedrinhos. Vamos lá. Começando a pegar, tô começando a gostar disso aqui. Vamos lá. Exige muita concentração, paciência. Não pode ser um espaço que tenha pressão dos amigos para acender, importantíssimo. Fluxo de ar. Se tiver ar no ambiente, você não vai conseguir direcionar a chama, o rabinho dele aqui no charuto. Aí vai ficar muito difícil de acender. Muito difícil mesmo. Então tem que ser um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente mais neutro. Sem ar-condicionado direto, sem respiração ofegante em cima do cedro. Opa! Senhores, consegui. Um cedro só. Vamos lá. Então vou dar uma boa oxigenada no meu charuto. O importante de você acender com o cedro, você não precisa acender o charuto inteiro. Você tem que acender a volta dele completa. Porque você vai fumando o charuto e ele vai acender a partir do momento que você vai acendendo ele, que você vai fumando. Então, ó, esse é o ponto do cedro, senhores. Esse charuto está aceso no cedro, tá? Eu vou dar o primeiro tiro, que o primeiro tiro é quando eu acendo o charuto, é a primeira puxada. Em Cuba chama-se tiro, tá? Aqui no sentido da degustação, as minhas papilas elas estão virgens. Eu não fumei nada hoje. Então, vai ser onde você vai sentir as nuances mais suaves e sutis do charuto. Então, primeiro eu vou dar para fora, para tirar qualquer coisa que eu não quero nesse charuto. E eu vou dar a primeira puxada, que na minha opinião é a puxada mais valiosa do charuto e a parte que eu mais gosto. Quarto sentido, que é gustativo, completo. Avaliamos visão, o tato, o olfato e agora o gustativo. O quinto sentido, ele é um pouco mais subjetivo e eu gosto bastante dele, que é o sentido, vamos apelidá-lo de contemplativo. Você pode estar sozinho, num dia pensativo, você vai acender um charuto, esse é o último sentido. Você está com amigos, vocês vão bater um papo, esse é o mesmo sentido contemplativo. É o que vai acompanhar o seu charuto depois dos 4 sentidos. Passando esses 4 sentidos, o charuto, uma convenção internacional de charuto, separa o charuto em 3 partes para você avaliar esse charuto. Então, vamos separar esse charuto em 3 terços. Como aqui, ó. Vamos lá. Primeiro terço, onde acendemos, tá? Você vai avaliar ele apagado, a frio e aceso. Segundo terço, os olhos da capa, do recheio, do blend, né? Que em Cuba se chama-se liga. Eles já aqueceram, o charuto tá todinho em combustão, tá todinho aceso. Já está, você já passou da primeira parte, que é uma parte mais sutil, aí que você vai ter a real pegada desse charuto, tá? E no finalzinho,
é onde todos os aromas evoluíram. Não só o aroma, como a fortaleza do charuto, que é a força do charuto. Por isso que dizem que no final a pegada do charuto é mais forte. Por quê? Porque concentrou tudo. Ele já está muito homogêneo em termos de temperatura, e a brasa, a chama, né, a cinza está mais perto da boca, ou seja, ela vai estar mais quente e concentrou todos os aromas. Aí é o terceiro terço, final, acabou o charuto. Como esse charuto é incrível, a sedosidade dele. É um charuto muito jovem, mas ao mesmo tempo muito equilibrado. Eu fumei esse charuto há uns 6 meses atrás, e a minha crítica para esse charuto é que ele precisava envelhecer um pouco. Ele estava um pouco rústico, ele estava um pouco verde, pegando um pouco na garganta. Em Cuba diz que você tem que levar a fumaça até a garganta e soltar, não tragá-la. Não é indicado você tragar o charuto. Então você vai levar essa fumaça na garganta, e dependendo da irritabilidade da sua garganta, você vai saber se é um charuto de fortaleza suave, média menos, média mais ou forte. Eu já não gosto. Eu não gosto porque eu acho um pouco agressivo para a garganta. Então eu gosto de deixar ali na boca, mastigar essa fumaça, soltar muito devagar. E eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica que eu sigo para fumar, e ela é muito legal e foi um divisor de águas na minha degustação. Quando você fuma um charuto, você pode soltar a fumaça de várias maneiras, mas o que eu mais vejo o pessoal soltando é assim. Nem degustou essa fumaça. É muito importante você soltá-la devagar, essa fumaça. Então eu vou dar uma dica minha, que é o seguinte: imagine que você é um francês. Você vai soltar com um bico de francês e muito devagar. E ao mesmo tempo que você soltar essa fumaça, você vai respirar parte dela. Muito importante esse contato pessoal com a fumaça, essa densa fumaça contemplativa, dessa forma íntima. O charuto não é um hobby, isso que eu explico para muita gente. O charuto, ele é um estilo de vida. Você não vai separar uma hora do seu dia para você fumar um charuto. O charuto que vai pegar uma hora do seu dia, e você vai ganhar essa uma hora com ele. Então isso é muito importante. Charuto não é ostentação, você ostentar a marca. Charuto é realmente esse estilo de vida que eu gosto e que eu prezo muito e que eu prego bastante. Eu vou degustar um pouco mais esse charuto e já já a gente vai continuar o nosso vídeo, que tem bastante coisa pra gente falar ainda. Um grande abraço e até daqui a pouco. Pessoal, enquanto eu vou degustando esse charuto, tô chegando na metade dele, aqui no segundo terço, quero falar um pouquinho sobre a construção de um charuto cubano, tá? O que vai dentro dele? Então, basicamente, das linhas, de todas as linhas, né, dos charutos tradicionais, são 3 tipos de folha, tá? Coloque isso na sua mente. Uma folha de tabaco, ela tem mais ou menos 1,5 m, 2 metros de altura, 1,5 m de altura, tá? E vamos separar, que nem a gente separou o charuto, vamos separar ela em 3 partes, tá? A primeira parte chama-se ligeiro, tá? A segunda parte chama-se seco. A terceira parte chama-se volado. A terceira parte, ela é mais perto do chão, do solo. Ou seja, ela tem uma exposição ao sol muito menor. São folhas mais delicadas e mais finas. As folhas do meio, que chamam-se seco, elas são folhas que ela tem uma exposição de sol, vamos dizer assim, mais moderada, um pouco maior que a volado, e elas são um pouquinho mais grossas. As folhas de cima, que são a ligeiro, geralmente são folhas mais grossas, mais escuras e mais oleosas. Tá? Essas 3 folhas, elas são colhidas, me desculpe, em
períodos diferentes, geralmente com uma semana de diferente entre uma e outra, tá? Começa por baixo, meio e depois em cima, se eu não me engano, acho que é isso. E depois essas folhas elas são levadas para fermentação, tal, não sei o que, e vão envelhecer, vão secar, tudo com temperatura e umidade controlada, e depois o charuto vai ser feito com essas 3 folhas, tá? Essas 3 folhas, cada uma ela tem uma função. E cada uma dentro de um blend, ou como dizem em Cuba, na liga, que é a receita de cada charuto, ela vai dar a característica de cada charuto e de cada bitola. Vamos falar aqui de uma bitola que todo mundo conhece, de um charuto que todo mundo conhece, que é o Cohiba Bake. O que o Cohiba Bake tem de diferente de todos os outros charutos, de todas as outras marcas, de todas as outras linhas? Ele tem uma folha a mais, que eu não comentei aqui, que é uma folha chamada Medio Tiempo. Essa folha são mais ou menos 2 folhinhas por planta, ou seja, você já limita a quantidade de folha. É a folha, são as 2 primeiras de cima, são folhas que elas trazem um dulçor muito gostoso para o charuto. E essas folhas só são usadas na linha do Bake, tá? O resto é usado também ligeiro, seco e volado. Todos os charutos de Cuba feitos à mão têm seco, ligeiro e volado. Alguns em proporções menores, aí que vai de cada marca, a gente não sabe, porque isso é uma receita de cada marca, de cada fábrica, tá? Muito importante isso. Algumas dessas folhas, elas são mais intensas em picância, outras são mais intensas em combustão, outras são mais intensas em herbacidade, em cor, em café. Isso vai depender também de que região de Vuelta Barro que são essas folhas, do tipo de envelhecimento dessas folhas. E com certeza, a sua percepção de fumada de um charuto do mesmo blend, vamos dizer que a Gaupman vai fazer um Connoisseur A com um blend X e vai fazer um Pirâmides, ou seja, um torpedo com o mesmo blend. Por o torpedo concentrar a fumaça, concentrar o sabor, você vai ter uma percepção diferente do charuto. Ele vai ter o mesmo blend, mas a percepção é diferente. Por isso que é legal você conhecer os vários tipos de blend, os vários tipos de... os blends com certeza, mas os formatos, as bitolas, isso é muito legal. E eu queria desmistificar uma coisa aqui, que às vezes eu escuto as pessoas falarem, você tá fumando charuto, o cara fala, é cubano, charuto, você é cubano. Ah, esse é bom, esse é feito na coxa da cubana, né? Me dá uma... Eu fico doido da vida, porque tadinha da cubana, né? Não tem nada a ver com isso. As cubanas são excelentes enroladoras de charuto, mas em sã consciência a cubana não é ficar com a coxa de fora na fábrica. Isso não é higiênico. Você não tem uma superfície plana e firme para você enrolar o charuto. O charuto tem que ser firme, ele não pode ser mole, então não tem como enrolar na folha da cubana. O que acontece é, por uma questão de espaço, às vezes os enroladores eles estão separando as diferentes cores de folha na coxa, na perna. Então, às vezes você vai em Cuba, visita uma fábrica, você vê um funcionário da fábrica com a perna cheia de folha, empilhando folha. O que ele está fazendo ali? Ele está separando a coloração dessas folhas e está tirando a tripa. Ele está tirando a veia, né? O caule de dentro da folha, né? Que aquilo não pode ir para o charuto. Então ele está separando. Então acho que alguém viu aquilo e falou, olha lá, as cubanas estão enrolando o charuto na coxa. O que é extremamente errado, isso não existe e nunca existiu. Charutos mais simples podem ser enrolados na mão, que são muito mais simples e são muito feios, não tem uma aparência bonita. O que mais aqui podemos falar? O paladar de cada charuto é diferente. Cada fumador vai ter um paladar e uma percepção dos sabores do charuto. O que é senso comum e fora de discussão são as fortalezas de cada charuto e de cada marca. O que é isso? É a força, o quão forte é um charuto, o quão intenso ele é. Isso não pode ser discutido, isso é um senso comum.
E com o charuto é muito importante você respeitar o tempo dele, o seu tempo de fumada. Eu desenvolvi ao longo do tempo, não desenvolvi, mas eu aprendi que se você der uma puxada no charuto boa, devagar, lenta, soltar devagar, que nem a boquinha de francês que eu ensinei para vocês, entre 30 e 40 segundos, 45 segundos, o charuto nunca vai apagar, tá? Se ele tiver armazenado em boas condições de temperatura e principalmente umidade. Se ele estiver muito úmido, ele tem a tendência a apagar mais. Se ele estiver muito seco, ele vai ter a tendência de ter uma combustão muito mais rápida, tá? E ele pode ficar até muito picante se você deixar o charuto muito seco. Então é muito importante você respeitar esse tempo do charuto e o seu tempo também. Às vezes me perguntam, para fechar esse vídeo, o que você gosta de harmonizar? O charuto. Eu sempre gosto de harmonizar com alguma bebida alcoólica, por uma razão simples, é uma razão fisiológica. A bebida e o charuto, elas se completam. Por quê? Um é vasoconstritor e outro é vasoconstrutor. O que significa isso? Uma vai dilatar e a outra vai contrair as veias, tá? A circulação sanguínea. Um vai te deixar relaxado, outro vai te deixar um pouco mais animado. Então, se você souber dosar um com o outro, você vai continuar legal. A bebida, ela ajuda a aflorar os aromas do charuto. O charuto ajuda a aflorar os aromas da bebida, se bem harmonizado. Que no caso eu estou harmonizando um Glenlivet, que é um single malt, é um whisky. Esse é um 15 anos, é um belíssimo whisky Scotch, single malt, envelhecido em barricas de carvalho francês. E para você que está começando, respeite as fortalezas do charuto e as bitolas. Comece com um charuto menor, de uma marca mais leve, uma Oi de Monterrey, por exemplo, que eu gosto demais, e vai evoluindo. Charutos mais grossos, marcas que tem uma pegada mais forte, para você não pular etapas. É muito importante você ter um padrão comparativo de qualquer coisa que você for degustar. Não adianta nada você querer falar de whisky se você não provou um single malt, se você não provou um bourbon americano. Então, para você ter o conhecimento, para você falar com propriedade, é importante você ter um padrão comparativo. No charuto, a mesma coisa. Espero ter abordado temas de interesse dos nossos amigos aí do YouTube. Eu acho que esse é o meu recado. E respeite o charuto, respeite as tradições. Eu acho que o charuto ele só tende a adicionar na sua vida. Viver, você vai morrer com certeza. O charuto talvez. Então fica aí o meu recado. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Fora Dilma. Não podia deixar, né? Essa pra fora, né? Então, fico com essa. Aproveitem a vida. E um forte abraço aqui do seu amigo.